Mais um episódio do podcast Além do Cérebro, um podcast centrado em cérebro, emoção e comportamento. E hoje a gente tem convidado, não tem? Especialíssima, não é só convidada não, querido. A gente Faltou vai um bater um adjetivo. papo muito bacana sobre transição de carreira. Que a gente sabe que essa história de transição de carreira, a transição, ela começa antes de tudo do lado de dentro. Então existe todo um processamento ali de comportamento da psique, de ajustes, de emoções que a pessoa tem que lidar para que a pessoa saia de um local, vá para outro local. E tudo isso exige algumas habilidades, dentre elas a fé. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui hoje. Estou aqui com a minha digníssima esposa, host desse podcast, Larissa Olá, Araruna. queridos. Espero que hoje ela se Bem-vindos. comporte, ela deixe eu falar. Vou Anjo, amarrar ela na cadeira, porque muitas vezes ela não deixa nem eu falar de tão influente que ela é. Há muito tempo que eu tenho dado palco pra você. Eu falo 5% desse podcast. Tá. Não vai ser diferente hoje. Ok, né? Vamos ver. E hoje a gente tá com uma convidada super especial, né, baby? Sim. Inclusive a nossa comadre, que a gente ama muito. E que inclusive hoje é o É aniversário dela. Palmas! Tô falando da Jéssica, Antônia Jéssica, Bem-vinda, comadre. Obrigada, graduanda meninos. de psicologia, coach e master coach pela Febracis. Chique. É graduada, né, formada em direito e vai contar um pouco aqui de toda a esposa do meu queridíssimo amigo aqui de infância, Assuero Júnior, e que é mais do que um amigo, é um irmão. Então hoje vai ter papo aqui pra muitas coisas, né? Apresente-se, querida. Exatamente. Primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Eu acredito que a nossa amizade, ela transcende. Então, eu acredito também que esse é apenas um encontro da nossa identidade, da nossa amizade. E é uma alegria gigante estar aqui com vocês. Eu acho que quando a gente se junta, vai além, né? A gente consegue transbordar o que há de mais bonito nesse mundo, né? Que a nossa amizade, ela é além de uma amizade. Eu fico muito É uma feliz. irmandade. Uma irmandade, estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história, abrindo a minha intimidade, né? Porque não tem como você falar de transição de carreira, de fé, de espiritualidade, sem abrir o seu coração, o que há de mais nobre no ser humano. Sim. E é uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Muito bom, muito bom. Inclusive, ela falando, é importante deixar claro aqui pra vocês que parte da nossa mudança e transformação de vida tem a ver muito com ela. Na verdade, Foi ela tem. que nos apresentou. Ela foi usada por Deus para nos apresentar a Febracis, né, o método CIS, que a partir deles lá a gente conseguiu ter ferramentas, né, para acessar ponto mais de a nossa inflexão, alma. né? Foi um dos pontos de inflexão da nossa jornada. E a gente é muito grata a você, de verdade. Tudo começou lá atrás, né? A gente lembra, a gente estava no seu aniversário, celebrando o seu aniversário em Guaramiranga. Exato. A gente já estava com várias mudanças, né? Vivendo uma outra fase da vida, já com uma insatisfação crônica, que a gente não dava muito ouvidos, né? Inclusive, a ida a Guaramiranga foi uma das fugas que a gente utilizou para conseguir respirar. Foi um casulo, né? O casulo. E aí, conversando com eles dois no telefone, tu ligou pra o Chuchu. Chuchu é o Assuero, gente. Gente, aqui é família, tá? Então eu não consigo chamar pelo nome, é pelo apelido que a gente chama eles. Inclusive, eles ligaram pra parabenizar o Marcinho. E aí, eles falaram que tava no método CIS, que era 3 dias. A gente sem entender como assim 3 dias virando noite. E foi quando a gente decidiu. Isso foi outubro, né? Em janeiro, participar, e aí tudo mudou. Isso há 1 ano e pouco atrás. Foi um grande ponto de Foi inflexão. um grande ponto de inflexão. Mas enfim, o tema hoje é sobre transição de carreira. E por que eu escolhi esse tema, né? Quando a gente tava vindo aqui no carro, né? Vindo pra cá pro estúdio. Inclusive hoje a gente tá todo hypado, né? Ah, é, Todo gente, ó. hypado Hype aqui, Studio. né? Hype Studio. Vamos falar do Hype Studio já agora? Vamos falar do Vamos. Hype Studio. E aí? O E que é que você aí? tem pra falar do Hype Gente, Studio? o Hype Studio, eu posso dizer que é uma família, honestamente. Você vem aqui trabalhar, 4 horas de trabalho, parece que não passa o tempo. A Assim, gente ri, se diverte. quando você vai ver, nossa, mas Criatividade- 4 horas, criatividade parece que eu flui. cheguei aqui há meia hora, tudo flui, os meninos são maravilhosos, assim, eles colocam um coração. Então, quando você quando você não abre mão de trabalhar com o coração, as coisas fluem, né? Uau. E você se conecta com pessoas com o mesmo propósito. Então, Tá. certamente aqui, vocês serão muito felizes, né? Quem vier fazer vídeos, essa parte técnica sem falar não, Vídeos, gente. fotos, videomakers, páginas de sites, enfim, tudo. Tudo E às vezes a de gente- social às vezes- media, às né? vezes eu chego aqui com uma ideia, tipo assim, ó, a minha ideia é fazer o seguinte, eu quero
que eu esteja na frente da câmera e surge uma árvore assim. Aí o Rafa fica olhando assim pra mim. Isso aí não dá pra fazer igualzinho, não, mas dá pra fazer uma coisa parecida. Aí a gente adaptar. vai lá e já adapta e faz e fica um negócio bem bacana. Enfim, aqui a criatividade flui. Então é muito bacana trabalhar por aqui. Então é Hype Studios, né? Hype Studios, é Mas, isso aí. Bom, mas vamos bora voltar lá. aqui. Por que a gente escolheu transição de carreira? Porque tem tudo a ver com o que aconteceu na nossa vida, tem tudo a ver com o que aconteceu na sua vida. Sim. Então, eu gostaria que você falasse lá do início, todas as fases, né? A inquietação, o não pertencimento, que eu acho que não tem como não entrar na sua história do fato de vocês terem casado e ter ido para uma terra completamente estrangeira, né? Como a gente fala, né? E eu acho que tudo lá foi um casulo, então foi um momento para muita introspecção Deserto. e dali Sim. começou a trazer vários sentimentos que floresceu hoje na sua versão de hoje, né? Então, fala um pouquinho pra gente. Exato. Eu vou voltar só um pouquinho, porque eu acredito que muita gente se encontra nessa fase de você entrar na faculdade. No meu caso, eu sou formada em Direito, advoguei por 7 anos. E no início da faculdade, voltando, eu sempre quis Direito. Eu me vi advogada desde pequena, porque eu sempre fui resolutiva, rápida, resolvia tudo. É tanto que minha mãe dizia que nunca se preocupou comigo, porque eu sempre resolvia a minha vida. Eu não levava desaforo para casa, resolvia tudo e eu me via sempre como advogada. Então, desde o meu ensino médio, eu estudava para ser advogada. Eu me via advogada. Então, na faculdade, o meu sonho era concluir a faculdade, passar na OAB, é tanto que eu me esforcei para passar na OAB. Antes de concluir a faculdade, fui aprovada no nono semestre da faculdade e advoguei. Era muito feliz na advocacia, eu me encontrei na advocacia nessa época. Foi então que eu casei com o amor da minha vida, meu marido, e a gente foi morar em Rondônia. Chegando em Rondônia, numa terra estrangeira, sem conhecer ninguém, só eu e ele, foi a época que eu tive a oportunidade de olhar para mim. Como eu ia na manada, né, na minha profissão, no que eu fazia, os mesmos estímulos todos os dias, eu vivia automática, né? Acordava, fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. E em Rondônia foi diferente. Eu passava o dia em casa, porque eu não tinha trabalho lá. Resolvi, então, estudar para concurso. Estudar para concurso é a profissão mais solitária que eu já vi. Uau. Porque você é você e você. É você e suas emoções, é você. E imprevisível, né? Tipo assim, quando que vai abrir? Quando que vai abrir? E se abrir, passei, quando que vai chamar? Quando que vai pra onde chamar? que eu vou? Pra onde que eu vou? Tudo muito incerto. Tudo muito incerto. E eu acho que o grande início da minha transformação foi essa incerteza. Até quando eu vou ficar aqui? Eu estar todos os dias com os meus medos. A pessoa que era resolutiva, que era determinada, que era inteligente, na época que eu estudava para concurso eu não via, porque não tinha fim. Era todos os dias a mesma coisa. E nós não somos todos os dias a mesma coisa. Nós somos seres emocionais. As emoções oscilam. E eu não respeitava isso, eu achava isso fraqueza. Eu até cheguei a ver, nossa, eu tô depressiva. E eu acredito que nessa época eu até estava. Mas foi então que eu comecei a estudar. A ler livros. A estudar coisas que não eram coisas que não eram do concurso. A estudar sobre as emoções. Sobre performance, sobre comportamento, sem noção nenhuma. Eu só entendi que eu queria entender aquele momento que eu tava vivendo e que eu ia fazer alguma coisa com aquilo. Não sabia o que Eu só não sabia o que ainda. Aí que entra a minha espiritualidade. Porque eu sempre fui uma jovem, uma mulher que buscava a Deus. Eu lembro claramente, eu com 7 anos de idade, eu tinha uma igreja que ficava do lado da casa dos meus pais. Eu até fico emocionada. Deixa fluir. E eu entendi ali com 7 anos que existia algo em mim que eu precisava evoluir. E os meus pais eram católicos, mas não de frequentar a igreja. E eu sozinha,
saía aos domingos da minha casa e ia pra igreja, sem ninguém me chamar, sem ninguém me aconselhar, 7 anos. com 7 Uau. anos. Uau. E eu lembro muito claramente, eu ajoelhada, dizendo, Deus, eu quero te conhecer mais. 7 anos. E estudando, né, esses livros sobre comportamento e tal, eu também comecei a desenvolver a minha espiritualidade. Eu era cristã, eu sou cristã, mas na época eu apenas dizia-se cristã. Mesmo tendo o coração bondoso, mesmo tendo essa vontade de aflorar minha espiritualidade, eu era assim, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero isso. E Deus, tão bondoso comigo, que ele me dava tudo o que eu queria. Até então, eu tinha o comando. Eu não dava o comando para ele. E quando eu parei para estudar e para entender, eu vi, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô no comando, pedindo a Deus tudo o que eu quero, mas será se o que eu quero é o melhor para mim? Será se o que eu quero faz sentido para mim? Foi quando eu passei o controle. Isso você já tava em Rondônia? Já tava em Rondônia. A minha oração era, Deus, faz em mim a tua vontade. Faz em mim a tua vontade. Foi quando eu conheci o método CIS através de uma amiga. E ela, Jéssica, você deveria ir. E sabe aquela pessoa resolutiva que fazia tudo? Começou a ter medo, porque ia acontecer em Belo Horizonte. Eu tinha que ir sozinha. E meu marido foi muito parceiro comigo nisso, porque ele vai, amor, vai ser bom pra você e tal. Foi então que eu peguei o avião de Ji-Paraná, Rondônia, e fui pra Belo Horizonte sozinha, sem ninguém. Acredito até que foi uma das minhas primeiras viagens assim, sozinha. Eu e os meus medos, as minhas incertezas e a minha vontade de me descobrir. Foi lá que eu comecei a entender mais sobre a Jéssica, sobre os meus valores, sobre essa vontade mais forte de conhecer a minha espiritualidade, o meu pai. Essa vontade de sentir mais a presença do Espírito Santo, de passar realmente o comando para ele. E quando eu voltei, até então não tinha desistido de fazer concurso. Voltei a estudar, voltei. Enfim, foram 5 longos anos nessa busca, permanecendo no lugar que hoje eu julgo errado, que não foi tão errado, porque eu acredito muito no propósito de tudo. Então, tudo isso era necessário para chegar onde eu estou hoje. Né? Eu voltei para o Ceará depois de 5 anos e falei, não, agora, a partir de hoje, tem que ser diferente. Eu tenho que buscar alguma coisa que eu preciso encontrar que eu não sei o que é. E convenci a Suero de participar do Método CIS de novo, depois de 3 anos que eu tinha feito o primeiro. E ele aceitou. E nesse dia do Método CIS eu falei, eu vou começar a minha jornada de me descobrir mais com formação em coach. Fiz formação em coach, fiz master coach e hoje eu me encontro na psicologia. Tava conversando com o Marcinho antes da gente iniciar as gravações, que eu me encontro muito pertencente. Né? Eu acredito muito no que eu vou fluir, no que eu vou transbordar a partir da psicologia, que é apenas uma ciência e com todo o meu propósito, todo o meu legado, tudo que eu quero desenvolver no mundo vai ser apenas o ponto de partida. Uau, que história. A gente só começou, viu, gente? Respira aí fundo. Tem uma parte que você falou que já me chamou a atenção, assim, de cara. Na hora que você falou, assim, eu tava no controle de tudo, e aí teve um momento que você perguntou, mas será que a minha escolha é a melhor escolha? Será que sou eu que realmente preciso estar no controle? E isso claramente, tipo assim, é a divisão entre ego e alma, né? Tipo assim, porque o ego, ele é algo muito focado em sobrevivência, em ser reconhecido, em se sentir Amado, amado, se sentir reconhecido, ser um centro, ter realizações.
ter sucesso financeiro, ter sucesso familiar, enfim, tudo o É. resolver, né? Só que você no centro, você é o centro. Até que chega um momento em que, tipo assim, dá uma mexida no coração e, poxa, mas será que sou eu que estou no primeiro lugar? Sim. Ou será que existe algo um pouco mais profundo, né? Que no caso seria começando a vir a voz de algo mais interno, né? Da Exato. alma. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente de quando você começou a perceber que, tipo assim, poxa, será que eu tô no lugar certo? Será que é direito mesmo? Será que... E se você brigou com isso? Tipo assim, Entendi. porque foi a vida inteira decidida. Teve uma briga? Teve uma inquietação? Então, foi bem desafiador chegar a essa conclusão. Só que foi algo tão forte pra mim quando um amigo, coach, que foi um dos meus coaches na época, que é o Bruno Borges, ele olhou pra mim em uma das formações lá na Febracis, ele olhou pra mim e falou: "Você é o quê?" A dor que eu senti de falar que eu era advogada foi algo assim que nunca tinha, eu nunca tinha sentido até então, porque era desconhecido pra mim essa dor. E quando ele me perguntou isso, foi uma dor tão grande que isso foi, eu acho que foi em uma quinta-feira. Na segunda-feira da semana seguinte, eu dei baixa na minha OAB, porque era a minha dor. E tudo que me gerava dor e sofrimento, até então eu tinha decidido não mais fazer parte da minha vida. Só que quando eu pedi essa baixa na minha OAB, eu me senti despida, sabe? Quando você tira a sua Nua, roupa, você se sente literalmente, nua, né? literalmente, porque é como o Marcinho falou, eu fui criada em uma cultura de você tem que estudar, você tem que se formar, como se o valor fosse a base, todas essas construções movidas pelo ego, fosse a base do valor humano, né? Então, eu tô sem valor. Eu tô sem valor. Só que aí entra a questão do controle. Mas se eu, no controle, até aqui, construir coisas que não tá fazendo sentido pra mim, que eu não tá desenvolvendo o que há de melhor em mim, que eu tô me sentindo sem energia, que eu tô me sentindo sufocada, que eu não tenho aquela alegria de estar ali, por que eu vou estar aqui? Por que eu vou estar aqui? E hoje isso faz muito sentido pra mim, sair do controle. Eu acredito que a gente tem um poder na ação até um certo ponto. Essa é uma experiência minha. Eu tenho o poder de renovar minha mente. Eu tenho o poder de estar preparada para quando o que eu quero vier a acontecer. Eu tenho o poder de traçar as minhas metas, mas o tempo que acontece não é o meu. Então, tem até uma música que fala: os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando eu aprendi a descansar e desfrutar. E eu vejo que cada fase da minha vida teve desfrute. Teve plantio, mas teve desfrute. Mas como eu fui treinada e ensinada a plantar, para só quando me formar ter o meu valor, eu não aprendi a desfrutar. Só que é o desfrute que renova, é o desfrute que me enche, é o desfrute que me agrega. Então, eu aprendi a sair do controle, eu aprendi a renovar minha mente, eu aprendi a me preparar para quando que os meus objetivos e os meus sonhos que estão alinhados aos sonhos de Deus vier a acontecer, eu estar preparada como a noiva que sai com o gás, né? A lamparina, ela se prepara para buscar o seu noivo. Mas eu aprendi que o tempo não é o meu. O tempo é dele e que há desfrute em toda estação. Então, são esses desfrutes que vão me alimentar para que eu consiga cada dia mais estar mais evoluída, cada dia mais estar mais alinhada e cada dia mais estar mais próxima
do projeto original dele na minha vida. Uau. E é tão mais leve quando a gente chega nesse Muito. lugar. E o mais interessante é que, por a gente viver isso, a gente quer que as pessoas que a gente ama vivam também. É. Mas quando você entende que cada um tem o seu tempo, Sim, né, de busca e de transformação, tudo é mais fluido, né? muito mais. Então, a gente só sendo e só vivendo o nosso processo, a gente vai estar estimulando, influenciando o outro, que a gente não tem nem noção da profundidade dessa influência. Sim, E soltar o controle também é sobre isso, sobre você respeitar o tempo do outro, exato. mesmo cônjuge, né? Enfim, quem tem filho, os pais, enfim. A Exato. gente quer que eles vivam o mais rápido possível, mas assim, eles precisam querer também, eles precisam viver o que precisa ser vivido, É, né? e em relação a isso, eu aprendi algo que hoje faz muito sentido pra mim e que eu tenho praticado muito. É que eu tenho que buscar ser a mudança que eu quero no mundo e nas pessoas. Então, se eu quero que o meu cônjuge, ele se inspire em mim, que ele seja tocado, eu tenho que ser essa pessoa. Se eu Sim. quero bons amigos, se eu quero amigos mais chegados que irmãos, eu tenho que ser essa amiga. Porque é sobre frequência e energia, né, Energia. Jéssica? Eu ia chamar rainha com Jéssica, aí mistura, gente. Aqui é rainha, Jéssica, é tudo ela. Ainda pegando a sua fala sobre o direito, né? Você falou que sempre quis o direito desde novinha, por conta da sua personalidade ser decidida, resolvedora, vai pra cima e tal. E que você foi muito feliz. E que é legal a gente trazer esse olhar, porque muitas pessoas, às vezes, quando elas vão se transformar, quando elas vão mudar a carreira, elas podem invalidar o passado. E de repente, caramba, eu perdi tanto tempo naquela Sim. vida. Mas na verdade não, se a gente for olhar sobre a ótica de ciclo se fechando, porque vê só, antes de você ir para Ji-Paraná, você era feliz na sua carreira. E te trouxe até aquele ponto de inflexão, né? E aí você foi pro deserto, você foi, de repente, matar e desconstruir aquela versão que já não servia mais, que te fez muito feliz, Sim. pra descobrir uma nova Jéssica. Mais leve, menos controladora, né? Que iria transformar o seu ecossistema pela transformação interna. E não por uma imposição, Exato. não por uma armadura que ela aprendeu ao longo da vida. Eu Sim. me identifico muito com isso. Então, fala um pouco pra gente do teu momento atual hoje, de como foi essa transição da Jéssica advogada, resolutiva, e agora da Jéssica que é coach, que é master coach, que é quase psicóloga, né, amiga? Sim. Que a gente já antecipa o tempo, ó. 4 anos, Sim. né? Ou 5? 5. Vamos voar. Bom. Mas ela já tem a personalidade de psicóloga, gente. Essa é a verdade. Fala pra gente um pouquinho sobre Então, isso. eu não vejo como tempo perdido. Eu vejo que realmente foi uma construção. Uhum. É tanto que grandes amigos meus são hoje da época da faculdade. Então eu vejo a obra sendo feita, né? O deserto ele já faz parte da promessa. Muitas vezes a gente que não está preparado para enxergar essa parte, mas já faz parte da nossa promessa. E o direito ele foi muito bom para mim. Eu acredito que muitas das disciplinas dadas no direito devem ser dadas na escola, porque você entende o país que você vive, você entende o Estado, você entende as leis. Nós devemos, pelo menos, entender a base do sistema jurídico que a gente está inserido. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu vejo uma construção de mais do que uma pessoa, de uma cidadã. Então, eu tenho essa graça no direito, além dos grandes amigos que eu fiz lá. E toda essa jornada, eu acredito que não teria sido construída sem essa base, porque foi quando eu saí para ir estudar sozinha, foi quando eu comecei a ser resolutiva sozinha, a lutar com as minhas armaduras sozinha. Então eu saí das asas dos meus pais para matar um leão por dia sozinha. Sim. Se eu não tivesse tido essa experiência, talvez hoje eu tivesse, mas será se não tinha dado certo tudo? E hoje não. Hoje eu vejo que para você saber que algo não funciona para você,
ou você tem uma clareza muito grande, ou então você precisa de maturidade. E a jornada da faculdade me trouxe isso. Sim. Maturidade. Uau. Para o que eu precisava desenvolver nessa época. Uhum. Fala um pouquinho do deserto. Fala um pouquinho de como foi o deserto em si. O tipo assim, Como você se sentiu, a né? As emoções. incerteza, pra onde eu vou, o que é que eu tô sentindo, o que é isso, as dúvidas, que eu acho que, tipo assim, é o que mais pega no momento de transição. Sim. É o que mais pega no momento em que a pessoa, por exemplo, ela está em um local, está em um trabalho, não gosta daquele trabalho, mas ao mesmo tempo aquele trabalho tem uma coisa egóica, né? Tipo assim, segurança. Existe a segurança, existe a recorrência financeira, existe, no caso que você era autônoma, nem isso existia, né? Não. Mas tipo uma pessoa que ela tá num trabalho que ela não gosta, às vezes isso é uma segurança que uma plataforma. Sim. E ali a pessoa começa a receber um chamado da alma. E esse chamado ele vem com dor. Será que era isso mesmo? Não tô gostando. Dá o domingo, olha pra segunda-feira, começa mais uma jornada de semana, então é mais um peso, uma sensação de peso, tipo, o que é que eu tô sentindo, o que é isso? Até a pessoa realmente começar a ter a clareza de que ela precisaria largar. E, ao largar, isso significaria pisar no terreno da incerteza. Total. No terreno de quem sou eu, quais foram as minhas escolhas, e vem julgamento, e vem o que vão pensar de mim, pra onde que eu vou, enfim. Fala um pouquinho pra gente E disso o aí. ponto, antes de você responder, sobre isso, né? Ligando com o que você falou. Quando você vai nesse lugar da incerteza, quando você pisa, você se sente nua. Despida. Então você vai estar sendo julgado ou julgada num lugar de se Vulnerabilidade. sentir Total. completamente vulnerável. Então fala como foi pra vocês. Então, o meu deserto, eu acredito que ele começou lá em Rondônia, né? Porque eu tinha uma profissão antes de ir para Rondônia, onde eu era valorizada. Meu pai até... mês passado eu passei o final de semana na casa dos meus pais estavam falando que até hoje o pessoal vai lá em casa perguntar se eu não tô advogando. Ah, meu Então, Deus. então, lá em Rondônia, eu me tornei totalmente vulnerável. Eu passei a depender financeiramente do meu marido, que era algo que eu jamais cogitei, porque me falaram a vida inteira que mulher só tem valor se trabalhar, né? Então, cara, eu tô sem valor nenhum. Eu não tenho valor. Então, era até estranho, porque eu não comprava nada pra mim, porque eu não tinha valor. E meu marido falava, amor, pelo amor de Deus, sai daí e tal. E eu imaginando que ele não me valorizava porque eu não trabalhava. E esse deserto eu já tinha me adaptado, porque eu não tinha status profissional. Então, na minha cabeça, eu não era valorizada. Então, o tempo todo, ao invés de ser a protagonista da minha vida, eu passei a ser a coadjuvante. Ao invés de fazer o que eu queria, eu passei a aceitar o que viesse. Porque uma pessoa sem valor não tem palavra, né? Não tem poder de voz. E quando eu decidi largar o direito, largar a advocacia, foi porque eu já tinha passado por isso, então isso não era mais um mundo novo. O meu ego, ele já não era tão gritante, porque eu já tinha conhecido esse deserto, essa desvalorização, esse julgamento, porque eu dependia do meu marido. Então, eu já tinha conhecido. E o que me fez decidir não mais advogar, não mais estudar para concurso, foi exatamente o momento que o estudo do concurso me trouxe de emoções, de desvalor, de não tá tirando o que há de melhor em mim, o que há de mais bonito, não tá aflorando os meus dons e os meus talentos. E eu queria viver leve, sempre fui. Desde quando eu acessei esse deserto, o meu objetivo eu não preciso matar um leão por dia para ser feliz. Eu não preciso ter status para ser feliz. Eu preciso viver de forma leve, fluindo os meus dons, os meus talentos e, principalmente, ter a minha família fortalecida e Deus no centro. Então, isso, para mim,
foi fácil nesse sentido. Porque eu sempre tive facilidade, e isso eu acho que é uma característica uau minha, de não se conformar com algo que me faz mal. De não me adaptar. Sabe aquela coisa, vai, me assusta e eu não vou. Eu não fico. Eu saio rápido. Não tem adaptação. Então, se me despertam coisas ruins, se me despertam sentimentos ruins, eu saio. E quando o Bruno perguntou isso e eu vi o tamanho da minha dor, era só isso que eu precisava para sair. Porque até então essa dor era desconhecida. Uau. Essa dor era desconhecida. E isso, esse meu comportamento de entender quando as coisas me adoeciam e eu não queria ficar, despertou. Uau, isso tá me adoecendo. Eu estou matando a minha pessoa, eu estou matando o meu propósito pra ser algo que eu queria em uma época, mas que hoje não faz mais sentido pra mim. Isso. Hoje não faz mais sentido Muito pra bom. mim. E olha que interessante. Meu amor, já falou demais, né? Agora Ela deixa eu não vai falar. Mas Olha deixa que eu pegar aqui um interessante. resto. Não, rapidinho. Tá. Quando você falou que o Bruno perguntou pra você sobre quem você era, o que é que me veio à mente? Você era advogada antes dessa transformação, então estava infiltrado na tua identidade. Muito. Mas a nova identidade que você estava construindo não fazia mais sentido. Então, acho que aí você teve consciência, trouxe a tua consciência de forma clara, com LED piscando. Caramba, eu não sou mais isso. E aí veio a dor por conta disso. Sim. E como é importante a gente se colocar em lugares, porque você só percebeu isso que estava Sim. no coach. Sim. Você não conseguiria perceber, ou conseguiria, não sei, mas foi mais claro pra você porque você estava em ambientes que valorizavam isso, que iria evocar isso em você. Exatamente. Mas Né? o que eu acho que, assim, que mais chama a minha atenção é que é a jornada, Do herói, né? toda a Da heroína. jornada arquetípica, você conta, assim, você joga assim na mesa. Porque, tipo assim, a gente passa a metade da vida formando uma personalidade que ela é uma personalidade muito egóica. É uma personalidade muito egóica e isso não existe certo ou errado. É assim que a nossa estrutura funciona. Ou seja, é focada em, tipo assim, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ser alguém. Então, tipo, a pessoa é muito imatura, adolescente e tudo ali, a pessoa, aquilo que canta o coração, ela vai lá e faz, e se agarra e vai nessa. Só que existe um momento da vida em que existe uma verdadeira personalidade, que é onde mora o propósito. Então, a gente tem ego, a gente tem alma aqui do lado, e quando esses dois se alinham, surge uma outra estrutura, que é o self, que é o eu verdadeiro e genuíno. Então, imagina, você estava totalmente focada ali, naquela personalidade egóica, advogado. Preciso ser advogado, tenho que matar um leão por dia, não posso depender de homem. E aí chega um momento em que vem o deserto. E essa transição do ego para a alma é exatamente feita por um programinha mental arquetípico chamado de explorador. O arquétipo do explorador. Que é exatamente isso. É uma inquietação. A pessoa não se enquadra, ela não se encaixa. Ela se sente aprisionada. Aprisionada. Prisão, ela se sente dentro de uma prisão. Exato. Aí o que é que acontece? Cara, essa história é muito bacana. O que é que acontece? O explorador tá ali, com aquela sensação de inquietação. Ele vai ter dois caminhos. Ou ele se conforma e se enquadra e vai ficar amargurado no trabalho que não gosta a vida inteira, entrando em estresse crônico, em burnout, sem gostar, Doenças. mas fazendo, tipo assim, aí eu me apego a algo que me dá sentido. Por exemplo, meus filhos. Eu faço pelos meus filhos. Odeio o trabalho, mas é pelos meus filhos. Tá. E tá tudo bem, às vezes é necessário. Significado, né? Mas existe o outro caminho, que é o caminho onde esse caminho envolve decisões e envolve um outro programinha arquetípico que é o do destruidor. Que é o tipo assim, tenho que fazer escolha. Para fazer escolha, eu tenho que deixar algo para trás. Não posso ter tudo. Não posso ter tudo. Não posso ter tudo. Porque se eu começar a ter tudo, se eu começar a criar, eu acabo me sufocando. O destruidor volta contra mim. Eu acabo matando a minha própria vida. Onde é que acontece isso? Por exemplo, uma família que começa a ter várias crianças. 9, 10, 14 filhos. Não vai ter comida para todo mundo. Nem todo mundo se desenvolve. Ou seja, se eu criar demais, a própria vida sufoca e ela própria volta contra si. Ou seja, o destruidor volta contra a própria alma. O sentido da vida. Então, naquele momento em que você começa a ter decisões, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você tem um destruidor muito forte.
o arquétipo do destruidor, tá? Que é tipo assim, na hora que eu senti a dor, eu larguei. Não tenho dificuldade pra largar. Larguei. Sem tanto sofrimento, né? Tal, Muito saiu. Isso é quem tem decisões, tem capacidade de tomar decisões. Quem não tem capacidade de tomar decisões, acaba não tendo um destruidor forte, acaba tendo um criador muito forte, que é outro arquétipo. Tudo isso tem dentro da nossa cachola, tá? Tudo isso tem dentro da nossa cachola, da nossa mente. Quando você estiver na parte da psicologia junguiana, você vai ver muito bem isso. Então, o criador, ele começa a não querer tomar decisões. Aí ele fica, por exemplo, vou fazer advogado, vou fazer master coach, vou fazer psicologia. Fica tentando juntar os 4. Junta os 4 e não junta nenhum. Ou seja, eu acabo novamente matando a minha alma. E o que é que tá dentro da minha alma? Propósito. Propósito. Sim. Então, tipo, existe uma personalidade primeira egóica, existe uma personalidade única, primeira, arquetípica, que já existia, que é o propósito que Deus colocou dentro de nós antes mesmo da gente estar no nosso ventre da nossa mãe. Só que esse propósito, ele só vai aparecer a partir do momento em que eu passo por uma situação onde eu tenho que olhar pro ego e dar voz à minha alma. Porque o propósito tá lá na alma, que foi o que aconteceu com você. E isso é com dor. É o que aconteceu com a gente. É essa Com parte... todo mundo que precisa tomar decisões difíceis pra fazer Sim, grandes mudanças, sim. né? E aí a pessoa começa realmente a entrar num campo, que é o campo do self. Quando ela começa a entrar no campo do self, é o eu verdadeiro, onde a vida simplesmente flui. Flui. E é isso que eu vejo, tá? É isso que eu vejo, porque observando, né, as pessoas que estavam ao meu redor, o que é que acontece? Quando você coloca sentido, não, o sentido da minha vida é os meus filhos. Você passa a ver nos seus filhos os seus sonhos. Então você passa a exigir. É uma cobrança. É um não é um falso amor propósito. genuíno. Não é um amor que eu te amo e só. Eu tô aqui e só. Então eu quero realizar em mim para eu ser um guia para os meus filhos. Sim. Eu não quero viver os meus sonhos nos meus filhos. Eles vão ser guiados. Eles vão ser direcionados. Eles vão ser amados. Só que eles não vão viver os meus sonhos. Que forte isso. Eles não vão viver os meus sonhos. Os meus sonhos, quem é a responsável para viver os meus sonhos sou eu. E mais ninguém. E é por isso que eu decidi buscar sempre a minha melhor versão. Eu até pergunto à minha psicóloga, será se isso vai me gerar uma doença futura? Aí ela falou, dentro da psicologia, isso é o maior ganho. É quando você sai do seu campo das suas emoções e passa a observar o seu comportamento. Você entende que você é mais do que as suas emoções. E você passa a estar sempre em um processo de evolução. Sim. E o interessante é que, tipo assim... Já vou deixar você falar, Bia. O interessante é que, tipo Tá assim... tudo bem, tô tranquila aqui. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera. E mesmo que a pessoa ela esteja numa situação onde, do ponto de vista, como é que eu posso dizer, de segurança mesmo, segurança financeira e tudo, ela não consiga largar por conta de filhos, isso pode acontecer, mas mesmo se ela estiver ligada a Deus e ela permitir que o propósito apareça, por mais deserto que tenha, ela acaba encontrando o propósito. Porque o propósito ele é algo que já está escrito. Algumas pessoas vão dar voz a esse propósito, outras não. Outras não. O que é que você pensa sobre o propósito? Então, para mim, o propósito, ele inicia-se como estilo de vida. Porque muitas pessoas estão em lugares, e aqui eu retomo a frase que eu falei do desfrute diário, estão em lugares que elas acham que tem que acontecer algo extraordinário na vida delas para elas viverem um propósito, uma vida com propósito. Sendo que se a partir dali, daquele lugar, com aquelas condições, ela implementar os valores, a religiosidade e a espiritualidade na vida dela, é ela adotar todos os dias uma vida com propósito. Porque sempre vai existir os dois caminhos. Sempre vai existir um caminho que a manada tá indo e sempre vai existir o outro caminho que faz sentido para você, que muitas vezes, e 99% das vezes, não é o caminho que todo mundo tá indo. Então, se você, a partir da sua consciência, da sua concepção sobre o mundo, do seu estudo sobre o propósito de vida, sobre a forma como o seu propósito tá dentro da sua alma, e
E para que você acesse, você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Eu de verdade, é uma opinião pessoal minha, eu não acredito em propósito sem espiritualidade. Jéssica, não acredito. Então, a partir do momento que você passa a se desenvolver nessa área e a adotar uma vida com propósito, né? E a palavra propósito, além de ter essa questão do você fazer, né? Todas as suas ações podem ter algum propósito. Por que eu estou fazendo isso? Qual o meu intuito com isso? Por que é? Por que eu escolhi estar aqui no dia do meu aniversário? Por que eu escolhi? Propósito. Eu queria marcar os meus 32 anos com pessoas especiais para mim, com um projeto que eu acredito gigantemente. Propósito. Então você passa a ter escolhas com o propósito para o propósito. Então não precisa acontecer. A gente não vive o nosso propósito em condições ideais. O propósito aflora no deserto. Quando você tem acesso. É quando você tem acesso. Ninguém acessa propósito no conforto, na rotina. Não é. Então, se tá desconfortável, é o primeiro passo pro propósito aflorar. O desconforto. Então, o que é que você vai fazer com aquilo é que vai definir se você vai pro seu caminho, se você vai seguir com o pessoal, com a manada. Me veio agora a analogia, você falando do deserto, que o propósito é como se fosse a rosa do deserto. A rosa do deserto. Que ela aflora, que ela é linda, que ela é maravilhosa, mas que ela surge em condições péssimas, áridas, com pouca água, com muito sol. Sim. Né? E tudo é sobre a nossa forma de enxergar. Porque quando você tem esse olhar que você falou, o desconforto, a dor, o sofrimento, quando você tem um olhar para esse contexto de que é ali que você vai se descobrir, é ali que você precisa olhar para dentro, que chega de olhar para fora, se comparar, é aí que você vai descobrir quem você é, quais seus dons e talentos e para onde você tá indo. Exato. E o Márcio gosta de falar que o propósito sempre aponta para fora, né? Total. Mas a gente só consegue encontrar pelo autoconhecimento. Porque ele não é egóico, né? Sim. O egóico ele aponta pra si. Sim. Tipo, é a minha carreira, a minha segurança, o meu A dinheiro, o minha meu vida. status financeiro, a minha aposentadoria. Pra si. Tá tudo certo. A gente tem que pensar nisso também. Sim. Só que o propósito, ele não sai desse campo. É. Ele não sai desse campo. O propósito, ele é algo muito maior do que isso. Por quê? E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Então, complementar aqui. Você disse assim, não existe propósito sem espiritualidade. Realmente não existe. Porque, tipo assim, eu só consigo falar em propósito se eu falar em criador. Sim. Porque toda criação, ela tem um propósito. Não faz sentido você criar algo sem um propósito. Se você colocar uma criança de 2 aninhos para fazer um desenho, pegar a Larinha aqui, a Chloe ainda é muito novinha, né, Romário? Ainda não dá não. Mas se eu pegar a Lara aqui, 3 aninhos, coloco aqui para fazer um desenho. Foi que você desenhou? Ela vai dizer. Sim. Aqui é o papai, aqui é a mamãe, mesmo garrancho. Porque toda criação tem um propósito. Então, se Deus não existe, aí eu não posso realmente falar em propósito. Agora, se Deus existe e Ele me criou, eu posso falar em propósito. E se a gente for ver a parte bíblica, é propósito do começo ao fim. Sim. Do início ao fim existe propósito. Sim. Nascimento de Moisés, propósito. Nascimento de Jesus, propósito. Na época que Adão se afastou de Deus, Adão e Eva se afastou de Deus. Na hora que Deus chega e solta a primeira profecia bíblica, propósito. Naquele propósito surgiu o propósito de Maria. Ali, naquele propósito, no Jardim do Éden. Ou seja, é propósito do início ao fim. Então, se Deus é criador, e na Bíblia tem dizendo que ele não faz distinção de pessoas, se esses personagens que foram registrados, para nos trazer como exemplo, o próprio Paulo falou isso, tudo que está registrado é para o nosso ensino foi registrado, para o nosso exemplo foi registrado. Se está tudo ali e a gente vê propósitos extraordinários, existe propósito extraordinário para todo mundo. Só que você só vai acessar se você der ouvidos para a alma. Só que para eu ouvir a alma, eu tenho que largar o ego. Quando eu largo o ego, deserto! Sejam bem-vindos! Sofrimento e dor. Isso que você fala é muito importante, porque quantas pessoas me olham assim e falam, nossa, mas você é tão... É uma pessoa tão maravilhosa, você é tão leve, tudo flui, tudo dá certo na sua vida. E eu fico feliz por estar transbordando isso, por estar inspirando as outras pessoas. Só que eu vejo que essa pessoa também poderia viver da forma que eu vivo. Sim.
Porque todo mundo tem propósito. Todo mundo é especial. O que é que eu tenho que fazer para acessar isso? Primeiro passo, olhando para si. Segundo passo, se Largar o perdoando. controle que você falou. Largar o controle. Se perdoando, nós somos seres humanos. A gente tem falhas, nós somos limitados. O que a gente tá fazendo aqui nada mais é do que se completando. Cada um tem um dom, tem um talento que junto se completa. Então eu não vou saber de tudo. Eu não tenho tudo em mim. Então se perdoa por ser limitado. Aceita. Sim. Aceita. É legal. Porque a gente reconhece valor nos outros. A gente conhece necessidade nos outros. É muito legal. Então, quando a gente olha para isso, nossa, entendendo eu sou limitada, você começa a ver que as outras pessoas, as pessoas certas, que estão buscando a mesma coisa que você, elas te completam. E você passa a criar vínculos fortalecedores. Então, você passa a enxergar o lado bom. Você passa a ver valor nas pessoas. Você passa a exaltar os seus valores. Você passa a ver beleza na sua vida. Porque como a Lala sempre fala, gente precisa de gente. Sim. E quando você tá aberto para isso, as pessoas certas chegam. As pessoas certas... Enxergou o corpo E o aí? bacana, o corpo, sim. Eu gosto de falar que, na verdade, todos nós somos... antes disso, né, na verdade. Eu tô lendo muito C.S. Lewis. Você sabe, o C.S. Lewis, ele era ateu e se converteu ao cristianismo. É um grande escritor. Ele escreveu Inclusive as fez Crônicas de Crônicas de Nárnia. Nárnia. Sim, Ele tem outros É um livros, baita vários, sobre cristianismo. E ele fala que Deus, ele se manifesta na sua essência, o amor dele é no corpo. O corpo É nas pessoas, quando né? a gente está unido. E é como você falou, imagina um corpo, um organismo vivo. Ele precisa do coração, o cérebro, os rins, o fígado. Então tudo complementa. Cada órgão tem a sua função. total. É, Então não é sobre Independência. ser dependente, somos dependentes dele, né? Mais Mas a uma prova. interdependência uns dos outros. Mais É. uma prova de que o propósito não é pra você. Sim, O Sim. propósito ele é pro reino. pro outro. E o Aqui é a mais cabeça. A cabeça é Deus. Sim, A cabeça do corpo é Deus. É. O corpo somos nós. E aí você falou, tipo, um tem uma coisa, outro tem outra, a gente se complementa, ou seja, os meus dons são diferentes dos teus, que é diferente da Lari. Só que os meus dons, eles servem a algo maior, sim, ao reino. sim. E tipo, tudo isso é pra quê? No final das contas, tudo isso é pra honrar e glorificar a Deus. E pra nos engrandecer, pra gente evoluir, pra gente conseguir enxergar aquilo que a gente não tá vendo, pra nossas escamas caírem. Exato. E a gente realmente enxergar o que verdadeiramente importa, Sim, que não é egóico. É algo realmente... ligado à alma, E né? quando a muito gente se mais- muito conecta, quando você fala em reconhecer o valor do outro, a qualidade, os dons, os talentos, a gente sente fluir o amor de Deus. Porque é Total. tão bom você se sentir amado, É. né? Por isso que é na união. Sim, E as pessoas, e eu já me vi muito nesse lugar. Minha história é muito semelhante à sua, mas o podcast é sobre você, maravilhosa, você sabe. O orgulho que a gente acaba, como é que eu posso falar, desenvolvendo como armadura pra Se dar defender, conta, né? pra matar um leão por dia, inclusive, né? A gente só consegue com armadura, as mulheres Sim. principalmente, né? A gente não tem essa força que os homens têm de Sim. trabalho. A gente precisa se munir de orgulho pra dar conta do que precisa de dar, sim. né? E aí, o orgulho afasta as pessoas. Exato. Porque como que eu vou reconhecer que eu não consigo tudo pra outra pessoa se eu sou orgulhosa? Então, se eu não me conecto com outra pessoa, eu não sei que ela passa por dificuldade também, que ela não consegue dar conta de tudo, que ela é cansada, exausta, que ela é vulnerável, Sim, que ela tem medo, que ela tem ansiedade. Então, eu não sei disso da outra pessoa, porque eu não me conecto com ela. Já quando a gente tá aqui conversando sobre conquistas, mas também sobre vulnerabilidades, sobre dificuldades, a gente moe o orgulho, quebra o orgulho, a gente se conecta e dá as mãos, e aí a força vem do grupo, da união. exato. Sendo que a gente só consegue fazer isso moendo o orgulho e identificando o nosso valor e identidade em Deus. Somos a imagem e semelhança dele. E é só desse lugar que eu consigo enxergar chances de algo grandioso dar certo acontecer. Né? É. Porque a gente não consegue nada sozinho. Fala um pouco da tua experiência com orgulho. Então, isso que a gente tá falando nada mais é do que sinergia, né? Um mais um são 3. Sim. Né? São 3, não são É 2. verdade. Então, E o casamento é sobre isso. é sobre isso. Né? É Mais um sobre são isso. 3.
Um mais um são 3. Aham. E essa questão do orgulho é totalmente. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu vejo cada dia mais que relações superficiais, elas estão cada dia mais escassas. Porque as pessoas adoecem, porque não se conectam verdadeiramente com as pessoas. E pronto, adoeceu é a forma de matar o propósito. Ou então Sim. retardar até que essa pessoa venha a agir novamente. É estratégico, né? Esse Exato. enfraquecimento Exato. a nível espiritual. Exato. E essa questão do orgulho é exatamente isso. Eu era muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Só que o orgulho, ele não é apenas uma característica, né? Uma forma de defesa. Ele é pesado. Sim. Quando você tem noção do quanto que o orgulho pesa e o quanto que ele lhe cega, você passa a ver que não é negócio andar com ele. Sim. E o porquê que eu via que o orgulho era presente em mim? Porque a maioria da sociedade, ou então a grande parte, ou então aonde eu estava inserida, dava valor a pessoas orgulhosas, né? Diz assim, eu sou orgulhosa, como se fosse algo positivo. Ninguém pisa em mim, eu vou lá, eu resolvo. Eu vejo também que muitas pessoas são adaptadas a ser tratadas com má educação. Sim. E quando eu decidi me despir do orgulho, não só de várias coisas que estavam construídas em mim, mas também do meu orgulho, deixar o comando da minha casa pro meu marido. A única coisa que eu pedi a Deus era, Senhor, dê sabedoria ao meu marido, porque eu saí do controle e eu tô aqui. Eu tô aqui pra ajudar ele. Eu tô aqui pra ser um auxílio ao meu Suporte, né? marido, mas eu tenho a minha opinião, mas eu escuto o meu marido. Sim. Eu escuto o meu marido. E isso pra mim foi algo assim que eu jamais imaginei sair. Porque eu fui doutrinada de uma forma. Então você passou o quê? 27 anos da sua vida escutando isso, aprendendo isso, formando as suas crenças, e as crenças são autorrealizáveis. Então as coisas se conformavam, Confirmar. aconteciam pra se confirmar aquela minha crença. Então como é que você olha e diz assim, eu não acredito mais em nada? Eu vou largar tudo e vou começar do zero a construir algo novo. Não é fácil. Não é fácil. É aqui que entra a fé ousada. Total. Entra a fé ousada. Foi realmente o que aconteceu comigo. Eu saí do controle e falei assim, Senhor, eu tô aqui, eis-me aqui. É tanto que hoje eu publiquei uma foto no meu Instagram do meu aniversário, e a única coisa que eu tenho a dizer pra Deus é, Senhor, eis-me aqui. Tô aqui me preparando, eu sei que cada passo o Senhor vai me mostrar, que foi algo que eu aprendi a desenvolver. Eu não preciso ter o projeto do início ao fim, eu preciso ter o próximo passo. Sim. Então, o próximo passo eu dou, e o próximo ele me mostra, eu dou. Então, a única palavra é eis-me aqui. Quando eu me coloquei nessa posição de servidora também do meu lar, de assessorar o meu esposo, me despir do orgulho e entender que eu e ele, nós somos únicos e que tudo a gente vai junto. Nós dois somos juntos, nós dois somos um. Uhum. Eu passei a ter uma vida muito mais leve. O orgulho, ele mói. O orgulho, ele tem ódio de quem tem um coração quebrantado. Porque ele não entra. Se ele entrar, é só até a consciência. Depois da consciência, você vê que não faz sentido nenhum. Então, aquela ideia de que eu não ia ser respeitada, as pessoas não iam me respeitar, se eu não falasse grosseira, se eu não colocasse as minhas imposições, só não fazer mais sentido. E hoje, se eu encontro com alguém que me acha vulnerável, que acha que é uma fraqueza, eu ser educada, eu ser doce, eu ser amável, eu falar de forma harmônica com meu marido, falar Respeitando, honrando, né? honrando o meu marido, eu sinto, que pena. Que pena, porque isso só mostra o quanto que Deus está presente na minha casa, o quanto que eu quero transbordar a luz do Senhor com as minhas ações, com os meus atos, com meus comportamentos, com as minhas palavras. E isso vai ser até os últimos dias da minha vida. Porque desde os meus 27 anos,
que não foi do dia pra noite. Hoje eu tô completando 32 anos, aí são 5 anos. Olha, 5. 5 em Rondônia, 5 anos Olha de aí, transformação. amiga, 5 anos são seus ciclos de transformações. 5 anos de transformação e vai ser assim. Vai ser assim. Porque é a base. Uhum. É a base da minha construção, é a base do meu propósito, é a base da minha missão nesse mundo. Uau. Muito bom. Continua Muito aqui? Eu tô dando a honra pra você, meu amor. Quer falar alguma coisa? Quero. Então Se vou... você deixar eu falar, fala. Não, então eu vou falar primeiro. Primeira coisa, que mulher, hein, amigo? Olha como Deus é maravilhoso. Mas tudo que você falou, eu observando assim, e lembrando da minha vida, que foi semelhante com a gente, né? Quando a gente se coloca nesse lugar, que é o nosso, né? De submissão, mas no contexto de abaixo da mesma missão. Sim. Não que a gente tem menos valor do que eles, pelo contrário. Exato. Temos valor igual. Igual. Mas homem e mulher temos funções diferentes. Exato. Eles são os provedores. A gente dá sustentáculo ali ao lar, né? E como foi difícil pra mim também nesse lugar. Como foi difícil. E ainda é, mas muito menos que antes. Sim. Porque a gente já quando você entende isso a nível emocional, parece que é mais fluido, né? Fluido. E quando você vê na prática o resultado, você vê, caramba, por que eu demorei tanto tempo? Mas é porque o quê? O nosso mapa mental, a gente foi construída pra isso. E muitas das mulheres que estão vendo a gente podem até se chocar com o que a gente tá falando aqui. Mas é um processo, amiga, você também vai ver isso, tá? Sim. É só se permitir. E quando a gente não se permite estar abaixo da mesma missão do que o nosso marido, a gente fica mais cansada, tudo é mais difícil. As mulheres estão estressadas, exaustas, elas têm que dar conta de dentro, de fora. O lar é uma bagunça, tudo, os filhos Doentes. são doentes, né? Deixa Então, de ser um e passar a ser dois, né? Porque, Sim. tipo assim, eu enxergo dessa maneira. Quando a mulher ela se coloca no papel de submissão, debaixo da mesma missão, é como se ela estivesse vulnerável. Sim. Porque aí, se meu marido não fizer assim, assim, assado e tudo, tá vulnerável. Tá vulnerável à ação do outro. Agora é aí que tá. É por isso que Paulo, quando ele escreve, ele coloca: mulheres se submetam aos seus maridos, maridos amem Amém. as suas mulheres. amém, sim. Mas nisso existe uma outra coisa aqui. Existe a mulher, existe o marido, os dois é um do lado do outro. O marido com a missão, porque ele é o provedor, a mulher com a submissão, mas debaixo da mesma missão. Mas debaixo da missão daquele que tá aqui em cima. Sim. Porque uma vez até aquela nossa amiga, uma amiga nossa que inclusive vai vir aqui para esse podcast também, a Lohane Cabral. Ela falou assim, ela também com essa mesma mentalidade das mulheres, né, contemporâneas. E ela falou assim, é fácil pra gente quando a gente percebe que o nosso marido é submisso a Deus. Sim. Sim. Porque Uau. quando eu percebo que o meu marido tá submisso a Deus, Fico em paz. Fico em aí eu paz. entrego. Sim. Isso. Porque eu não tô mais vulnerável. Sim. Agora, se o meu marido ele não é temente a Deus, é como se ela tivesse ali vulnerável. Total. Porque ele tá mundo. Se ele fizer alguma coisa e tudo, me deixar, me trair e tudo, tô vulnerável. Sim. Então, por isso que, tipo assim, casamento ele é uma instituição espiritual. Não tem pra onde correr. Sim. Até porque do ponto de vista biológico, não faria sentido. Eu nunca vi um cachorro casar com uma cadela. Eu Sim. nunca vi um gato casar com uma gata. Tem alguns animais que são monogâmicos, né? Mas, tipo, É raro. é né? raro, não é a maioria. Então, tipo, não faria sentido. Sim. Então, o sentido ele é um sentido espiritual. E quando a gente... E para entrar nesse campo espiritual, existe uma condição. Submissão. Submissão. Eu entrego o controle. E a fé é ousada. Que confia, que age, que avança. E avança. Que não só espera, né? É. Porque o descanso vem depois da atitude, depois da ação. Exato. É aqui que muitas vezes a gente pode incorrer em falhas, né? Só esperar, só pedir a Deus e não se posicionar. Porque a bênção vem no posicionamento. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai É. para um lugar que eu vou te falar. Se não tivesse saído, como queria vir a bênção? Exato. Não viria. Então, primeiro posicionamento, atitude, e aí descansa, É. e aí desfrute. É a preparação, né? Porque muitas Preparação. pessoas acham que as coisas vêm de graça. E para você ter uma determinada mente, você precisa alimentar ela, dando os estímulos corretos. Sim. Consumindo aquilo que vai ser congruente, coerente com o que você quer atingir. Sim. Né? Não tem como você dizer, não, eu quero ser uma mulher
decidida, uma mulher submissa, uma mulher forte, uma mulher sábia, sem renovar sua mente, fazendo as mesmas coisas que você fez o tempo todo. Não vai. Não vai Não acontecer. Uhum. Então, o que é que eu falei no começo e eu retomo? Eu entendi que até um certo ponto eu consigo fazer. O tempo que isso vai acontecer, eu não sei. Mas quando acontecer, eu vou estar preparada. Ó, eu vou estar aqui com a minha lamparina acesa. Eu vou estar Preparação aqui. diária. Preparação diária. Não é Uhum. do dia pra noite. Uhum. Às vezes você vê o palco daquela pessoa, aquele sucesso. Mas você não tem noção de quanto tempo isso se levou pra construir. Uhum. É anos. Não são dias. Não são meses. Então, quanto maior for o seu processo, o seu projeto, maior é o seu sonho. Maior é a preparação. Sim. E eu acredito que nós temos bastante autoridade para falar sobre isso. Porque não foi do dia pra noite. Não foi. A gente tá aqui hoje é fruto de um deserto gigante. E não quer dizer que a gente esteja na vida fácil, no melhor dos mundos. Cada um ainda enfrenta os seus desertos. Só que hoje, de uma forma melhor, Mais leve. com mais visão, não tão escura. Às vezes já tem Às umas vezes nebuliza. luzinhas. Você já vê e não é mais preto, você já vê aquele negócio acinzentado. Sim. Então você já vê que tá fluindo. Assuero, ele, apesar dele ser um pouco retraído ali, ficar no mundo mais reservado dele, ele tem umas sacadas gigantes. E ele sempre disse, amor, pra romper dói. Quando eu saí do direito, eu comecei a trabalhar com mentoria de mulheres, a fazer psicologia, eu sentia dor no meu corpo inteiro. E eu olhava pra ele e ele dizia, amor, tá rompendo, segura, toma um remédio, tá rompendo. Eu dizia, vala, meu Deus, tá rompendo. E na semana seguinte, na semana posterior, no mês posterior, eu não sentia mais nada. E realmente é desconfortável você sair. É desconfortável você passar 27 anos, 30 anos vivendo de uma forma e você decidir mudar, são outros estímulos na sua mente, são outras coisas, e não doer. É até estranho se não doer. Até é passível de ser investigado. Mas não existe crescimento sem dor. Uau. É algo que não se desassocia. A gente pode até comparar com a dor da academia, né? Sim. Quando você vai treinar a perna. Gente, quando você muda a carga, você tá quebrado no outro dia. Quebrada. O músculo precisa romper para que haja a construção de novas fibras Sim. e ele cresça. Sim. Mesma coisa na vida. Eu acredito que o que muda quando você tem a visão, quando sua intimidade com Deus ela é aflorada, quando a espiritualidade se expande, é que a tua perspectiva e o peso que você coloca nas coisas muda. Muda. Então, mesmo que doa e que haja sofrimento, é mais leve. Até é difícil de entender isso. Só é sentindo, né? Porque você sabe. Teve um chamado. A promessa tá ali. O deserto faz parte. Então, vamos atravessar esse deserto o mais rápido que a gente conseguir atravessar, porque a promessa tá ali já. Sim. O resultado já tá ali. E aí o ciclo vai se fechando, daqui a pouco abre outro ciclo, e vai ser assim até o fim da vida. Exato. Se você se colocar e se posicionar. Porque senão pode parar e pode estagnar. E aí você vai evoluir, na verdade. Não tem como não falar de fé, né, em transição de carreira. Não tem como não falar de fé. Me fala como foi essa descoberta, essa vivência da fé. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim, a fé prospera no desconforto. Sim. Me fala o que é que você entende disso. O que é que você entende por fé? Como que sua fé desenvolveu? Então, a minha fé é uma construção de anos, né? E eu acredito que eu ainda vou me desenvolver bem mais. Eu quero isso, eu busco isso, eu me posiciono para isso. E não existe transição de carreira sem fé, porque é um mundo incerto. É você pisar em um terreno que você não conhece, né? Você se colocar em um lugar estranho, com pessoas estranhas. E eu comecei a ver que eu nesse terreno estranho, eu nesse percurso, nesse caminho que eu não conhecia, eu criei uma espécie de
de não me distrair. Porque o que as pessoas falavam, eu entendia que não era sobre mim. Então eu sei onde eu quero chegar, eu vou fazer o que eu preciso fazer. E como eu tenho os meus valores, como os meus objetivos são bem claros, como eu falei, eu não tenho o caminho, mas eu tenho o próximo passo. Como o meu próximo passo é muito claro, então eu passo a escutar as pessoas que me dão destino. Então, essa opinião me dá destino? Essa opinião me impulsiona no meu caminho? Essa opinião vai. Essa daqui não vai. Sorry. Não vai. Então eu passo a ser seletiva, intencional com as pessoas que eu escuto. Então eu vou escutar aquelas pessoas que me dão destino. É congruente com o meu caminho? E é incrível que nesse processo eu percebi que as pessoas semelhantes, muitas vezes não, é uma exceção, mas existe pessoas semelhantes em lugares que você não acredita existir. Muitas vezes a gente tá acelerado, as pessoas caminham muito rápido, mas essa semana eu fui no banco, eu passei na calçada, tinha um mendigo sentado na calçada e ele falava assim, olha pessoal, não adianta ir pra igreja se você não tiver amor e saber perdoar. Uau! Um mendigo sentado na porta do banco. E se você não tiver com coração, com ouvidos atentos, como que você escuta isso? É um doente, um doido, Todo mundo tem o que ensinar. Você só precisa selecionar quem é que você vai aprender. Então, quanto mais você se abastecer dos conteúdos que lhe dão destino, mais atentos os seus ouvidos vão estar às pessoas que também lhe dão destino. Porque o semelhante atrai semelhante. Eu só consegui ouvir esse mendigo porque os meus ouvidos estavam atentos. Isso é congruente com o que eu acredito. E isso agrega valor em mim. Senão, você vai estar sempre procurando ensinar, quando na verdade você também precisa sentar nas mesas para aprender. E é isso que hoje é uma das minhas orações todos os dias. Senhor, me leva às mesas que eu posso ensinar, mas também me leva às mesas onde eu posso sentar como aluna. Porque eu acho que isso é o segredo da vida. Sempre a gente pode aprender, sempre a gente pode evoluir e sempre a gente pode também ensinar as pessoas que precisam. Inclusive, eu e Márcia estamos sentados ali aqui como alunos, Ai. aprendendo com você. Quantas bênçãos, quantos ensinamentos, quantas pérolas. De verdade. Obrigada, não, eu aprendo. Aqui é um laboratório pra mim. É. Isso aqui é um laboratório. É tanto que tem um quadro do podcast Além do Cérebro, que é exatamente, eu pego alguns trechos e eu comento em cima daquele ali, trazendo o olhar de comportamento. Parecido com aquilo que eu fiz aqui no meio do podcast, né? Sim. Trazendo aquela parte do ego, alma e self. Mas, tipo, é incrível. Tipo assim, o ser humano, ele é muito... Como é que eu posso explicar? Ele é muito... É como se... É literalmente a joia da coroa da criação. Não é à toa que Deus, no momento em que ele vai criando, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia, é tipo assim, ali é o ápice da criação no sexto dia. E ele cria o homem. E Depois existe a uma mulher. sequência, né? Existe Sim. uma sequência. Tipo assim, primeiro ele cria algo, depois ele cria algo melhor, depois ele cria algo melhor. Tipo assim, uma sequência. E aí ele cria o homem, depois ele cria a mulher. Algo melhor, né, rainha? A cereja do bolo. A cereja do bolo. Então, tipo assim, nós somos a criação. Nós somos é algo fantástico, tipo assim, quando a pessoa começa a ter um olhar sobre aquilo que não é tão visível aos olhos. O que tá Tipo atrás assim, da o que tá por superfície. trás, né? A intenção velada, o desejo velado, enfim, tipo, aquilo que tá por trás de um possível comportamento que a pessoa faz de modo ingênuo, de modo despretensioso, mas só aquilo ali já trouxe muita coisa, já trouxe muita informação do que realmente tem dentro daquela pessoa. Sim. É algo
E que às vezes é inconsciente até pra ela mesma, né? Sim. Então, por isso, a gente levanta a bandeira do autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer e saber quem você é, mais intencionalidade você vai colocar nas suas atitudes para a construção do bem, É. né? Para a expressão do seu propósito. Exato. Porque, por vezes, todos nós temos comportamentos que não são louváveis, né? Comportamentos destrutivos pra gente e pro outro. Às vezes, uma fala um pouco mais agressiva, um tom que você subiu, uma postura de arrogância, de orgulho. Então, quando você passa a buscar o autoconhecimento, isso vem pra consciência e você moe aquilo ali. Caramba, isso aqui tá errado, isso aqui não tá condizente com quem eu sou verdadeiramente. Deixa eu pedir perdão aqui, deixa eu reconhecer isso e aquilo. Como é importante isso, né? E isso eu falo muito para as minhas mentorandas, do poder de você decidir a identidade que você quer ter. O que é que você quer transbordar? Sim. O que é que você quer que as pessoas enxerguem em você? Quais são as características, os adjetivos que você quer que fiquem visíveis? Quem é que você quer ser? Porque quando você não sabe, você nem sequer tem como selecionar Sim. as pessoas que vão te dar destino, as informações que vão te dar destino. Porque quando você não escolhe, qualquer coisa é coisa. Qualquer coisa. Sim. Então, quando você não tem seus objetivos, quando você não tem seus valores, o que o mundo te oferecer, você tá vai aceitando. receber. Sim. Você vai Coisa serve, receber. né? Jéssica, última pergunta que eu quero fazer pra você. A nossa mensagem aqui hoje foi sobre a transição de carreira. Acho que a gente bateu muito nessa parte que a transição, primeiro, ela começa do lado de dentro. Na verdade, ela é interna. interna. Depois é que ela se Materializa. concretiza, se materializa no mundo concreto. Você poderia ter permanecido. Você poderia ter escolhido o primeiro caminho. O caminho de permanecer tentando ainda concurso. Ou você poderia ter seguido o caminho que você seguiu. Teve uma escolha lá atrás. Minha pergunta é, valeu a pena? E tipo assim, você imagina como seria aquela Jéssica se ela não tivesse optado por botar o pé na água, por ir ter dado aquele passo de fé? Valeu muito a pena. E é porque eu acredito muito que eu estou no início da minha promessa. Estou atravessando o meu deserto. Nem sequer cheguei lá, mas eu tenho paz. Eu tenho, todos os meus recursos internos estão aflorados. A minha determinação, a minha persistência, a minha fé, a minha espiritualidade, a minha submissão, que eu quero ser no mundo. Tudo isso é aflorado. E isso é o sentido que eu sempre busquei. Então valeu muito a pena. E é porque eu tô no início. Se eu olhar lá pra trás, hoje eu vejo que foi a coisa mais certa que eu fiz. Me despir, vou me construir. Porque se eu tivesse sendo a mesma pessoa, se eu tivesse ido por o outro caminho, eu não sei se eu não estaria adaptada, porque o meio adapta. Né? Sim. Às vezes você é engolida. Então, eu poderia estar vivendo o que muitas pessoas vivem, colocando o meu valor no mundo nos meus filhos, ou querendo De repente, maus hábitos, você acha? maus hábitos, exigindo algo que meu marido nem sequer imaginava, mas colocando a responsabilidade no meu marido de me fazer feliz, sendo que a única responsável pela minha felicidade sou eu. O meu marido, ele é agregador, o meu marido é apenas algo a mais. E isso também se estende ao meu pensamento sobre filhos. Os meus filhos são algo a mais. E não o sentido, e não a intenção. Né? Porque tudo o que é extremo é excessivo. Você falou uma coisa... Isso vai ser um corte do quadro que eu tava te falando, tá? Você falou assim, por mais que eu esteja no deserto, eu estou em paz. Em paz. Sim. Então, um dos sinais para que a pessoa realmente ela esteja em busca do propósito genuíno, do propósito primeiro, é a sensação de paz. Paz. Se a pessoa, ela não está em paz, ela não está no propósito. Porque o próprio Cristo, ele falou, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. O que você fez é loucura. É loucura. Pro mundo é loucura. Sim, loucura o que eu e a Lari fizemos é loucura pro mundo. Não faz o menor sentido. Como assim? Consultório lotado, você vai largar tudo? É loucura, não faz sentido. Só que existe paz. E a paz que
que Cristo dá, a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, ou seja, aquela coisa egóica de segurança, status, o dinheiro, enfim, A riqueza bens de Deus não materiais. acrescenta dores, E a né, riqueza Anjo? de Deus não acrescenta dores. Tipo, são esses dois códigos que existem lá na Bíblia que mostra pra gente pra onde que o propósito aponta. O propósito, ele aponta pra isso, pra paz. E você falou outra coisa muito, muito bacana, assim. Todos os meus recursos internos estão aflorados. Aflorados. Tô em Total. paz, tudo que tem de bom em mim tá Transbordando. pulsando. Pulsando. O propósito, E aí ele vem o num reino? caminho de farta, não é de falta. Sim. Se eu tivesse em falta, tipo assim, não tô feliz, a culpa é do meu marido. Do meu marido. Falta, tô em falta, a culpa é dele, começa a ficar arrogante, começa a ficar irritado, começa a ficar irritado, Acusadora, começa a né? acusar, porque tá faltando algo. Então, é como se, o propósito é pra suprir essa falta. Isso aí não é propósito, isso é um Não. falso propósito. Propósito, ele é exatamente isso, eu tô em paz, tudo que tem de dom e talento meu tá multiplicando, tá aflorando, até chegar no momento que vai transbordar. Pra Exato. quem? Pro Pro reino. mundo. Pro reino. Pro E reino. é aqui que é o ponto, acho que que a gente chegou à cereja do bolo, né? Quando a gente vive no propósito, na farta, o reino é beneficiado. Total. Por isso que é sempre pra fora o propósito, né? Começa com autoconhecimento, conexão com o divino, e aí o transbordo. O ciclo é esse. E aí, pra gente finalizar, meu amor lindo, maravilhoso. Gente, 2 horas de podcast, produtor. Nossa. O maior até agora. 1h20, quase. Quase. A gente falou sobre não conformidade, né? Sobre não tolerar o que é intolerável, sobre não normalizar o que é comum. E aí, me veio muito uma mensagem pra gente passar para as pessoas que estão, de repente, lá atrás, como a Jéssica estava lá atrás, como a Márcia Larissa estava lá atrás, de indecisão, de insatisfação crônica, de uma dor velada que era anestesiada com compras, com vinho, com bebida, com fugas, com maus hábitos de forma geral, né? Qual a mensagem que você poderia dar do ponto B, né? Você tá no ponto B, você tá o ponto A seria a Jéssica inconformada, triste, infeliz, e o ponto B é a Jéssica agora, transformada, Sim. numa versão muito mais poderosa, muito mais compatível com a verdadeira identidade dela, mas que ainda está em busca de versões melhores, né? Qual a mensagem, qual o conselho que se daria para as pessoas que ainda estão no ponto A, estão infelizes e que não conseguem ainda largar o que precisa ser largado, romper e tomar decisões difíceis para conhecer a versão mais poderosa e mais feliz, mais fluida? Então, a primeira mensagem é: permita-se se perguntar por quê. Por que dos seus frutos? Por que dos seus hábitos? Por que você leva a vida que você está levando? Você pode se perguntar por quê. Nós podemos. E as respostas vêm. E é diante dessas respostas que a gente tem um direcionamento de satisfação e insatisfação. Os sábios, insatisfeitos, buscam por novo, pelo novo, pela satisfação. Os sábios, os insatisfeitos, não sábios, eles permanecem. Então, você ser uma pessoa que não se conforma com aquilo, não é que você não seja uma pessoa grata. Pelo contrário, a gente tem graça o tempo todo. Mas quando você vê a insatisfação, vê aquilo que não tá te fazendo bem, e você, eu agradeço por ter reconhecido, mas eu vou buscar mudar isso, é o primeiro passo. E que todo mundo que saiu de um ponto A para um ponto B, o que diferencia a pessoa que permanece e a pessoa que sai é a consciência. É o porquê. É a inconformidade, não é nem insatisfação, é inconformidade. É você não se conformar. Porque você pode ter tudo. A gente pode ter tudo. A gente pode ter transbordo em todas as áreas da nossa vida. Isso é um presente de Deus, isso é oferecido por Jesus. Jesus promete isso. Beba da água viva. Eu não acredito que os filhos de Deus tenham vindo a esse mundo para viver como escravos. Os filhos de Deus veio ao mundo para viver como reis, como herdeiros. Uau. Então, quando você se sai
desse inconformismo, desse pontuar. Se perguntando os porquês, você já está se colocando em movimento, porque você está colocando o que você está vivendo de forma insatisfatória, que você não está feliz, em xeque. E quando você coloca dúvida naquilo, aquilo te perturba. Aquilo começa a não fazer sentido e aquilo já para de ser automático, porque você está se sentindo mal. Sim. Porque isso passa a doer. E se dói ser transformado, também dói estar ali. Então você escolhe qual a dor que você quer passar. Porque a única coisa certa é que as pessoas que buscam transformação, buscam evolução, elas têm paz. A dor vem com um remédio, com analgesia. Mal usado. Às vezes. Muitas vezes, mas a dor que é uma pessoa que está buscando transformação, ela não é uma dor permanente. Ela é uma dor transitória, porque ela passa.